Ministro, eu queria me debruçar justamente sobre essa parte final da sua resposta. Até o John Kerry e o próprio presidente Joe Biden, né, o John Kerry, aquele czar do clima com quem o senhor já teve contato, já conversou em reuniões bilaterais, acharam muito positivo o discurso do Brasil, as iniciativas, as metas, só que cobraram um plano de ação para isso. Então, eu queria que o senhor expusesse qual o plano de ação para reduzir o desmatamento ilegal até 2030, lembrando que esse desmatamento já foi muito reduzido entre 2005 e 2012, inclusive nos governos do PT, que o senhor responsabilizou, mas reduziram o desmatamento e a partir de 2012 esse desmatamento voltou a acelerar. Então, quero saber do senhor, pedir ao senhor um plano de ação, o que será feito até agora, até porque para receber esses recursos os países ricos também cobram antes que se faça alguma coisa, eles querem ver resultados para depois emprestar dinheiro. Bom, então, importante a sua pergunta, mas importante contextualizar. O desmatamento no Brasil, como você citou, já foi 3 vezes mais do que é hoje. E ele chegou a 3 vezes mais em pleno governo do PT, no do Lula. 2002 a 2006, né? Foi quando o desmatamento foi lá para cima e chegou a 28 mil quilômetros quadrados. 3 vezes mais do que é hoje. E voltou a cair e bateu o seu piso em 2012, 4 mil e poucos quilômetros. Muito bem, por ano, quilômetros quadrados. O que é importante para você combater o desmatamento ilegal da Amazônia? Em primeiro lugar, colocar as pessoas no centro do debate, cuidar das pessoas. Se a pessoa não tem alternativa de emprego, de renda, não tem nada para fazer em termos de alternativa de receita, ela vai fazer o que está disponível. O que está disponível? Cortar madeira, garimpar, fazer pecuária em local que é chamado de grilagem. Não quer dizer que todo mundo que está lá fazendo pecuária é grileiro, mas tem incentivos econômicos para que essas pessoas acabem sendo chamadas para essa atividade ilegal, porque ela não tem alternativa. Então, o primeiro passo para você resolver o problema do desmatamento ilegal na Amazônia é colocar essas pessoas no centro do debate e não esconder as pessoas como se fez no passado e tratar só da questão ambiental. Tudo bem, no momento que você coloca as pessoas no centro do debate, 5 linhas de ação são fundamentais. A primeira delas, fazer a regularização fundiária da Amazônia. Não tem sentido você ter uma região daquele tamanho sem saber quem são os proprietários das áreas. Você tem que saber, é que em qualquer cidade, em qualquer lugar, isso dá estabilidade jurídica, dá responsabilidade. Você tem um nome e um CPF para responder sobre qualquer atividade ilegal. Segundo, a bioeconomia. Fala-se muito da bioeconomia, mas não se fez. Por que não fez? Porque o pessoal não gosta, né? Muitos dessas entidades, de alguns acadêmicos, não gostam de setor privado. Então deram dinheiro para pesquisa que nunca termina, para viagem, para seminário, mas para desenvolver um setor privado de bioeconomia que é bom, não fizeram. Por isso que não tem bioeconomia na Amazônia. Terceiro, zoneamento econômico ecológico, que equivale a um plano diretor, igual você tem nas cidades, você orientar o ordenamento territorial, né, como se faz a ocupação sustentável daquela região. Quarto e super importante é o pagamento pelos serviços ambientais. Pagar para quem faz as coisas direito ou remunerar para que a pessoa pare de fazer coisas erradas e venha cuidar do meio ambiente. Então, esse PSA, o pagamento por serviços ambientais, é fundamental e a principal fonte de recursos para o PSA será o mercado de carbono, que os países ricos até hoje não deixaram acontecer, né? Falam muito do Brasil, apontam o dedo para nós, mas quem postergou, pelo menos em Madrid, antes disso, essas realidades eu não estava presente, mas em Madrid, em 2019, eu estava. E quem postergou, quem protelou, não deixou ter acordo sobre o artigo 6º de Paris, que é o mecanismo de mercado de carbono, foram os europeus, exatamente. Então, além disso, o quinto ponto é o comando e controle, ou seja, a fiscalização. Que plano nós apresentamos? A pedido dos americanos, tá? A pedido dos americanos. Nós apresentamos um plano de ação de 12 meses, que faria com que o desmatamento pudesse cair, o desmatamento ilegal caísse de 30% a 40% em 12 meses. $1 bilhão custa isso. Você coloca 10 batalhões de Força Nacional, dá mais ou menos 3.500 homens, durante 12 meses, mais 1.500 brigadistas profissionais, mais os 3.000 brigadistas do Pré-Fogo do IBAMA e 10 mil pessoas que seriam retiradas da ilegalidade e treinadas para ser o que a gente chama de guarda-parque. Então, pessoas que hoje ganham dinheiro na ilegalidade, você treina essas pessoas, paga essas pessoas para elas poderem sobreviver e elas passam a ser defensores do meio ambiente. Quanto custa isso? E toda a parte de incentivo econômico, o PSA, como eu já falei, $1 bilhão, 1/3 para comando e controle
2/3 para incentivos econômicos e sociais. Ah, mas vai dar $1 bilhão na frente? Não é na frente. O Brasil tem 15, 20 anos de coisas positivas já muito bem feitas e a gente não recebeu por isso. Te cito 3 exemplos que eu tenho chamado de calote ambiental. Projetos de protocolo de Quioto, 2005. O Brasil fez projetos que certificaram redução de 450 milhões de toneladas de carbono. Recebemos por mais ou menos 150 e estamos desde 2005 esperando o pagamento dos outros 300 milhões de toneladas. Desde 2005, 16 anos esperando. Depois, Acordo de Paris. No Acordo de Paris, os ricos prometeram $100 bilhões para os países em desenvolvimento. Então, disseram o seguinte, venham dividir conosco o prejuízo que nós, ricos, fizemos à camada de gás, à atmosfera, porque eles tiveram um processo industrial, eles, locomotiva, indústria, durante 200 anos. E continuam sendo eles que queimam combustíveis fósseis e emitem, de longe, a maior quantidade de gases. Mas, mesmo assim, eles nos chamaram para dividir uma fatura que é deles. Eles criaram o problema e eles continuam agravando esse problema. Nós dissemos, ok, assim como outros países em desenvolvimento, dissemos, ok, vamos participar. Em troca, $100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento. Nada até hoje, zero. Aí, RED, Sistema RED+, REDD+, que é o artigo 5º do Acordo de Paris, são as reduções voluntárias. O Brasil mensurou de 2006 a 2017, durante 11 anos, 7,8 bilhões de toneladas de carbono evitadas na atmosfera em razão da redução do desmatamento. Se você negociar essas mesmas 7,8 bilhões de toneladas no preço que se pratica na Califórnia, o Brasil teria um crédito de 133 bilhões de dólares, coisas que a gente já fez. Quanto que a gente recebeu por esses 133? Um. Então, essa história de falar, faz primeiro, eu te pago depois, nós já fizemos. Nós estamos fazendo há 15 anos. E há 15 anos que a gente não vê a cor do dinheiro.